Imagine que alguém apareça ao vivo na televisão e tente te explicar que existe uma fórmula, alguns passos que podem ser seguidos para que você consiga se destacar em qualquer coisa que faça na vida. Que o segredo para a vitória era simples e só dependia de algumas atitudes suas. Essa pessoa existiu. Ele foi brasileiro, nascido em São Paulo, capital. Seu nome era Ayrton Senna. E vamos conhecer um pouco da vida dessa pessoa, além de entender a sua teoria sobre a vitória e aplicar em nossas vidas. Antes de mais nada, se inscreva no canal e ative o sininho para receber toda semana reflexões de como melhorar como pessoa e atingir os objetivos da sua vida. Nasceu em 1960, na zona norte da cidade de São Paulo, e conheceu o kart pela primeira vez aos 4 anos de idade, por influência de seu pai, que era um empresário no ramo da metalurgia. Aos 17 anos, conseguiu sua primeira vitória expressiva, ainda no kart, e aos 21 anos de idade já estava na Europa, onde começou sua sequência de vitórias em diversos campeonatos automobilísticos, chegando muito rápido à Fórmula 1. Um aspecto interessante de sua carreira é que desde o início não aceitava estar no meio ou apenas ir bem no seu esporte, o seu trabalho. Ele arriscava para se destacar e quebrava diversos recordes, criando um novo contexto para o termo vitória para nós brasileiros. Ayrton Senna foi campeão mundial 3 vezes no seu esporte e realizou alguns feitos incríveis, demonstrando seu foco na vitória, independentemente das circunstâncias do momento. Uma história muito conhecida é que a sua primeira vitória pela Fórmula 1 no Brasil aconteceu de forma incrível, pois após ter vencido o treino e estar liderando a corrida com 36 segundos à frente do adversário mais próximo, o câmbio do seu carro foi quebrando aos poucos, fazendo com que o piloto tivesse apenas uma marcha para terminar a corrida. Apesar disso, não permitiu que o adversário o alcançasse, segurando o volante do carro nas curvas com a própria força. No final da corrida, ele mal conseguia levantar o troféu de primeiro colocado, de tão esgotado que ficou, mas não desistiu. Outra grande façanha foi no início de sua carreira, onde largou em 14º colocado, com um carro muito mais fraco que os demais e na chuva, tendo ultrapassado todos os corredores que estavam à sua frente, mas ficando em segundo lugar, pelas regras de paralisação da corrida, em função do perigo da pista muito molhada. Diversas pessoas no mundo realizaram grandes feitos nos esportes, mas por que Ayrton Senna é considerado uma pessoa tão marcante, a ponto de ter uma música reconhecida até os dias de hoje, quase 30 anos depois do seu auge, além de ser considerado um símbolo de vitória? A verdade é que o piloto realizava entrevistas diversas e sempre evidenciava uma linha de pensamento muito marcante e motivadora. Podemos dizer que o seu conceito de vitória e sucesso na vida eram pautados em 3 fatores principais. Primeiro, foco na vitória e não nas circunstâncias ou nos próprios resultados. Alegava em entrevistas que seu objetivo claro era sempre o auge possível do próprio desempenho, mas evidenciava que não devemos focar demais nas circunstâncias e nem nos benefícios do sucesso. O foco era o desempenho em si. Uma frase muito conhecida foi a seguinte: vencer é o que importa, o resto é consequência. Segundo, abandonar a zona de conforto limitadora. Uma característica de seus grandes feitos foi que Senna conseguiu ir até onde os outros não tiveram coragem. Em função disso, ficou conhecido como o Rei da Chuva, o Rei de Mônaco e Magic Senna, por fazer coisas inimagináveis, ousar nos momentos em que todos recuavam e tinham medo, como as chuvas ou as curvas apertadas da pista de Mônaco. Ele defendia em suas entrevistas a ideia de empurrar os limites do seu desempenho como um fator primordial para vencer. Chegou a alegar a seguinte frase: cada piloto tem o seu limite, o meu é um pouco acima do dos outros. Terceiro, acreditar em si mesmo. Parece um grande clichê, mas o piloto não hesitava em alegar nas entrevistas o fato de termos a mesma capacidade como qualquer outro ser humano, restando assim apenas focar em extrair o melhor desempenho possível de nós mesmos, o que, em sua opinião, era uma obrigação de cada um. Alegou certa vez: você precisa provar que merece para conseguir apoio,
e precisa de apoio para chegar lá. Por isso, temos a obrigação de dar o máximo de nós mesmos. Um fato interessante de sua história é que, apesar de suas teorias sobre os limites em um esporte que envolvia riscos de vida, a sua morte foi apenas um descontrole do carro em uma curva normal, em um dia sem chuva, onde não havia nenhum carro próximo do seu, demonstrando como a vida é imprevisível. Sua ideologia de vitória emocionou milhões de pessoas, principalmente no Brasil, de forma que, após a sua morte, seu caixão foi coberto pela bandeira nacional e transportado pelas ruas com abatedores, seguido de milhares de pessoas emocionadas, como nunca antes visto na história do nosso país. Por fim, registro o seu discurso mais famoso e motivador. Espero que você consiga aplicar essa simples ideia para atingir a vitória e o sucesso de sua vida. Seja qual for a posição que você tenha na vida, um nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De alguma maneira, você chega lá. Projeto 1000 Vidas, uma história sobre a sua felicidade. Achou interessante as reflexões propostas por Ayrton Senna? Inscreva-se no canal para ver diversas reflexões como esta. Aqui somos um grupo de pessoas que estão interessadas em se tornar um ser humano excepcional e feliz.